Olá! Hoje eu tô fazendo poda das rosas do deserto, principalmente dessas mudinhas aqui, que estão com 5 meses, 4,5 a 5 meses e meio, mais ou menos. E só que eu faço uma poda um pouco diferente. Eu faço poda dependendo do potencial de cada mudinha. Como as mudinhas que eu tenho aqui, elas têm muita diversidade genética e as formas estão bem diferentes, eu vou te mostrar. E também vou comparar um pouco com o potencial com cada mudinha tem de chegar a ser uma planta desse tipo aqui, essa florida aqui, que tem alguns poucos galhos, ou então essa outra planta aqui, que tem uma quantidade enorme de galhos. Só que tem um detalhe, essa daqui nunca foi podada. E eu vou te mostrar por quê. Eu vou sentar aqui para começar a podar essas mudinhas aqui. E enquanto eu estiver podando, eu vou te mostrando como é que elas estão. Eu sou o Luciano, pesquisador e colecionador de rosas do deserto, e eu estou aumentando a minha coleção. Eu tenho aqui uma bandeja com 50 mudinhas, e é uma bandeja grande, não consigo mostrar ela inteira aqui para você. As folhas estão um pouquinho manchadas. Nessa fase eu não me preocupo tanto com controlar os fungos ou alguns outros problemas que podem dar, porque eles não são tão preocupantes assim no crescimento da rosa do deserto. É só tomar cuidado para que esses problemas não detonem completamente as folhas, porque sem folha a planta não tem energia para crescer. Mas como elas não são para venda, e eu não jogo muito veneno, eu não fico preocupado com que essas folhas estejam perfeitas nessa fase da vida delas. Até mesmo porque os próprios defensivos têm uma toxicidade, a gente chama de fitotoxicidade, e isso também pode reduzir o crescimento da rosa do deserto. É claro, é necessária uma porção de teste, tem que ser feita pesquisa para identificar se existe ou não, quais são os melhores produtos, e não existe esse tipo de teste para rosa do deserto. Então vamos lá, eu vou começar te mostrando quais as que eu não vou podar e por quê, e acho que vai ser bastante óbvio, né? Essas minhas mudinhas aqui, elas vieram de um mix e elas têm uma diversidade genética e de forma muito grande. Tem plantas que estão muito altas, tem plantas que estão menorzinhas, mas as que estão menores, olha só o tanto de galho que elas têm. Elas estão em copinho de café. E essa daqui é um exemplo do que é que eu não vou podar, e é óbvio, né? Olha só o tanto de galho. Eu já tenho algumas plantas grandes com esse tipo de estrutura, que é bem interessante, porque ela fica uma copa muito cheia, sem nunca precisar podar. Deixa eu puxar uma outra aqui. Essa aqui é uma outra que eu não vou podar, porque eu estou conduzindo essas mais compridas aqui para serem cavalo, para fazer um enxerto, e é muito mais fácil fazer um enxerto quando elas são assim, tem um galho só. E eu vou mostrar uma outra que também está bastante alongada, igual essa daqui. Só que, diferente dessa outra, ela já tem alguns galinhos aqui. E tem até algumas gemas se desenvolvendo aqui. Essa é uma planta que você pode usar de duas formas. Pode conduzir para ela ser um cavalo, então a gente pode fazer uma poda para a formação de cavalo. Ou a gente pode fazer uma poda aqui na parte aérea para poder induzir mais brotos, ela ficar uma planta com uma quantidade maior de brotos. E essa decisão vai de cada pessoa, depende de qual é o seu objetivo, como você quer as suas plantas. Como eu já tenho algumas que estão nesse formato aqui para formação de cavalo, essa daqui eu vou dar preferência por fazer uma poda dessa parte aérea aqui. Então, como já tem alguns brotinhos se desenvolvendo aqui, eu vou cortar logo acima deles aqui. E eu não vou cortar esses aqui embaixo, porque quando a gente elimina essa ponta aqui, deixa eu secar,
Esse é outro detalhe, tem sempre que ter um papel higiênico por perto para poder secar essa seiva que fica escorrendo. E logo em seguida fazer o tratamento aqui do corte. Você pode proteger o corte com canela em pó, com cola, e tem várias outras coisas que podem ser utilizadas, dependendo do que é que você tem em casa. Mas tem algumas diferenças. Por exemplo, se for canela, você tem que aguardar alguns dias para jogar água por cima da planta, porque a canela não vai proteger tanto assim. E se você já quiser colocar logo as plantas para serem irrigadas, para jogar água por cima, você pode então passar a cola, essa cola de secagem rápida aqui. Deixa eu usar a minha aqui. No caso dessas mudinhas, hoje eu vou usar cola, porque logo depois que eu terminar essa poda, eu já vou colocar essas plantas para irrigação. E eu molho muito as plantas, eu jogo água todos os dias e olha só a prova. Olha só o tanto de musgo que cresceu aqui nessa mudinha aqui. Se não fosse tanta água, não iria crescer esse tanto de musgo. Essa é uma prova de que as plantas, as rosas do deserto, gostam de água e elas crescem muito mais rápido quando tem bastante água disponível. O problema da podridão é um outro problema, não é só culpa da água, elas gostam muito de água, mas está principalmente relacionado com a qualidade do substrato que está sendo utilizado. Mas deixa eu voltar a explicar sobre a poda aqui. Como eu cortei aqui em cima, eu quero que esses galhos aqui fiquem mais alongados, eles cheguem na mesma altura de onde foi feito o corte. Então eu não vou cortar eles agora. E à medida que os galhos forem ficando todos à mesma altura, eu vou podando todos eles simultaneamente ao mesmo tempo, para ir justamente formando uma copa. Essa não é exatamente uma poda para indução de broto, porque ela já está com bastante broto, é mais uma para conduzir o crescimento da planta. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Essa daqui também já tem bastante galho, olha só. Desde pequenininha, desde a semente, com essa quantidade enorme de brotos aqui. É outro tipo de planta que não é necessário podar para que ela fique aquela planta bem cheia, bem grande, com muitos galhos e que vai produzir uma quantidade enorme de flor. Mas ela pode ser conduzida. Por exemplo, eu tenho um galho aqui que está bem maior do que os outros, eu posso cortar para ele não inibir o crescimento dos outros e até esses menorzinhos aqui, para que eles possam crescer e alcançar a mesma altura desses brotos aqui. Então é isso que eu vou fazer aqui. Já tem alguns brotos saindo desse galho, e então eu vou cortar logo acima deles aqui. Esse aqui também está um pouquinho mais comprido. Vou cortar ele aqui na altura desse outro. Esse não é o tipo de poda mais fácil, mais simples de fazer. Se cortar é muito simples, né? Mas o que acontece? À medida que eu corto um galho ou outro, e não todos, eu vou dando preferência para que os de baixo cresçam e atinjam a mesma altura. Mas em algum momento pode acontecer que esses galhos de baixo cresçam mais rápido do que o broto que vai sair aqui. Então você tem que ficar podando e controlando esse crescimento, conduzindo a formação da planta. Você já parou para imaginar o tanto de coisa que a gente corta na vida da gente para poder ficar melhor, poder ficar mais bonito? A gente corta o cabelo, corta as unhas, tem gente que tem coragem até de ir para a faca, né, para uma cirurgia plástica para tirar alguma coisa que está incomodando. E nas rosas do deserto é a mesma coisa, a gente vai podando para melhorar essa aparência, o que eu chamo de poda de estética ou poda de estilo. E eu quero até deixar uma pergunta aqui para você. Você já viu aquelas fotos da Tailândia, de Taiwan, daquelas plantas enormes, com a copa bem redondinha, parecendo uma árvore bem conduzida? Você acha que aquilo era natural
ou que foi simplesmente condução desse tipo de poda que eu estou mostrando aqui. E eu não sei se alguém acredita que a planta, desde a sementinha, ela vai crescendo com aquele formato. Eu estou até curioso, conta aqui para mim. Eu achava que era tudo natural, mas não é. É tudo condução. É basicamente um artista que também é botânico, jardineiro. Ele sabe como podar, ele sabe como dar forma. E é claro, não adianta podar e deixar a planta morrer depois, então tem que saber cultivar muito bem. Então essa daqui é um exemplo bem claro de uma planta que vai crescer já com aquela copa bem redondinha, uma copa enorme. Enquanto que outras têm outros potenciais. Você já ouviu falar do potencial da planta, da rosa deserta no caso? Tem rosa deserta que tem potencial para ficar no formato daquilo que a gente chama de anaconda, uma variedade anaconda, que ela é bem autona, e você pode até fazer umas curvas no tronco da planta, no caudex, para ela ir formando esse tipo de estrutura que a gente chamaria de anaconda. Então, como você já viu até agora, aqui tem planta que eu não vou podar e não precisa de poda. Tem planta que já vem cheia de broto desde pequenininha. E tem outras que a gente precisa ir conduzindo o crescimento. Vamos ver se tem mais alguma coisa diferente aqui. Então eu estava avaliando essas plantas e encontrei algumas que estavam com bastante ervas daninhas na base. E olha só o que foi que aconteceu. Tem essa outra, essa aqui, essa outra daqui. Vamos fazer uma comparação para ver o que está acontecendo? Olha só, essa que eu acabei de podar e essa pequenininha aqui. A erva daninha, ela não vai matar a planta, mas ela cresce muito mais rápido e ela consome os adubos muito mais rápido. E, é claro, vai prejudicar o crescimento, a planta vai crescer muito mais devagar. E é um dos problemas que a gente tem que estar sempre arrancando, tirando com a mão mesmo, porque não tem aí um produto que a gente possa jogar. E essa outra aqui, olha só o tanto de ervinha que tem aqui. Olha só, o tanto que ela cresceu menos do que essa outra aqui. E é uma dica que eu deixo aí. Tem que estar sempre de olho nessas ervinhas. Algumas pessoas acham bonitinho, principalmente o trevinho, esse trevinho aqui, e deixam ele cobrir o vaso completamente. Mas isso vai reduzir muito o crescimento da sua planta. Simplesmente porque elas crescem muito mais rápido e comem todo o adubo. E aí, você está comprando adubo para jogar para as ervas daninhas ou é para crescer a rosa do deserto? Mas me responde aí, você tem muito problema com erva daninha também? Deixa eu pegar uma outra aqui que precisa de condução. Olha só, tem uma porção de brotos aqui embaixo e um outro bem longo aqui. Essa é uma outra planta que tem potencial para crescer e formar uma copa bem aberta. Então eu venho aqui e vou eliminar esse galinho. Eu estou secando, não estou passando cola em todos, mas na hora que eu tiver finalizado com tudo aqui, eu vou passar cola em todos os cortes, para deixar tudo bem protegido. Esse aqui também está um pouco mais alto do que os demais, vamos cortar ele também. Isso. Olha só. Agora eu estou beneficiando os outros galhos mais baixinhos. Eles vão crescer mais rápido do que esse foi cortado e logo eles vão estar todos da mesma altura. E eu comentei, deixa eu procurar uma planta aqui, que existe uma poda, que é a poda para formação de cavalo. Aqui. Em algumas plantas, essa é uma decisão que você vai ter que realizar. Essa aqui, por exemplo, tem potencial para podar aqui em cima e formar uma copa. Ou como esse galho aqui, ele está bem forte, bem robusto, cresceu bastante, ela está numa altura muito boa, eu posso simplesmente eliminar isso daqui em volta e já fazer essa poda inicial para a formação de cavalo. E
essa que eu vou fazer aqui agora, nessa plantinha, olha só como é que ela vai ficar. Ela tá com essa porção de galho aqui. E quanto mais cedo for feito essa poda para formação de cavalo, melhor. Porque as cicatrizes ficam menores e elas vão desaparecer muito mais rápido. E depois que ela estiver bem cicatrizada, estiver maior, eu vou então usar para fazer um enxerto. Começa a sair aquela porção de seiva aqui do lado. E aqui eu também tenho que proteger os cortes. Conta aqui pra mim, aqui embaixo, você já fez poda em muitas plantas? Vai ter paciência em ficar me vendo fazer poda em 50 plantinhas? Eu vou gastar um bom tempo fazendo isso aqui. Tem muita planta para podar. Aproveita agora, curte o vídeo, porque isso é importante. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, toca o sininho para continuar recebendo vídeos um pouco mais técnicos sobre rosa do deserto. Também vou trazer algumas curiosidades diferentes aqui no canal. E deixa qualquer dúvida que você tiver aí embaixo, porque talvez eu possa te ajudar um pouco mais a você conseguir conduzir o crescimento das suas plantas para que elas possam ficar cada vez mais perfeitas. E até o próximo vídeo.